sobre a saúde mental do servidor público. Oh, que bacana. Aí eu coloquei esse projeto de lei está em andamento, que na segunda semana do mês de outubro, o Dia da Saúde Mental é dia 10 de outubro. Na segunda semana a gente tem a Semana da Saúde Mental do Servidor, onde vai ter palestra, atividades e várias ações para que realmente a gente melhore a qualidade de vida desse servidor e, é claro, isso se estende à população. Um outro projeto de lei que eu coloquei foi justamente sobre a vacinação. A gente tem campanha de vacinação na cidade e que quando tiver essas campanhas, que a Secretaria de Saúde, junto com seus agentes de saúde, vai até a casa das pessoas, né? Isso já tem para algumas particularidades de doenças, mas eu coloquei do espectro autista também, que algumas mães às vezes têm dificuldade de ir até a UBS ou o posto, o agente de saúde vai até lá e tem a garantia da vacinação dessa família. E o outro é regularização, né? Existe já uma lei estadual e federal sobre essas bicicletas com motores, né? Que não tem uma regulamentação, né? Que tem uma fiscalização mais efetiva, porque elas colocam em risco a vida da pessoa que está conduzindo, principalmente idosos e outras pessoas, que é as bicicletinhas, né? As adaptadas com motores, né? Com principalmente barulho de escapamento em alguns momentos. Então, são 3 projetos de lei que eu já incluí. Como eu disse também, essa discussão. Eu vou fazer algumas ações no mês de setembro, porque eu também, durante o meu período como suplente e vereador, eu fiz outros projetos de lei, que é também o dia do doador de sangue e medula, né? Doador de medula. Então eu quero fazer uma parceria junto com o Banco de Sangue para que a gente possa fazer ação na cidade. Também criei um projeto de lei durante o meu período que as mães que têm filhos na mesma idade escolar têm a garantia da vaga na creche e na escola dessa família. Por exemplo, você tem um filho de 2 e um de 4. Anteriormente, antes dessa lei, ele estava em escolas diferentes. Hoje não, hoje a lei é justamente para que a escola e a Secretaria de Educação dê a prioridade para que esses 2 irmãos estudem na mesma escola. Com isso, facilitando a vida da mãe, a convivência entre irmãos e também a questão das atividades participar da mesma escola. E essa lei já está em vigor. Já está em vigor. Já está em vigor. São algumas coisas e as outras justamente a ida, né? Eu também, durante o meu período como vereador, a revitalização, a melhoria dos bairros, isso é uma função que a gente faz em conjunto com o Executivo. Eu agradeço muito todos, né? Porque eu tenho um porta aberta, o Wando me conhece, em toda a Secretaria. Então, agradeço a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Obras, tudo em nome do prefeito, o ex-prefeito Rogério Lins e do prefeito Jorge Pessoa. Tá certo. Então, o trabalho está bem contundente. Bacana. Nós temos um recado aí para participar, para mostrar para vocês que estão nos assistindo, que Laços Eternos, no Teatro Municipal de sábado, dia 17 de maio, vamos verificar aí, que vai vir. O Teatro Municipal de Osasco recebe o espetáculo espírita Laços Eternos. Sábado, 17 de maio, às 8 horas da noite. Ingressos a preço promocional. O teatro fica na Avenida dos Autonomistas, 1533, na Vila Iara. Traga a família e os amigos. Venha se emocionar. É isso aí. Que legal. Então, sábado que vem, Laços Eternos, lá no Teatro Municipal. Faremos o possível para comparecer lá, né, mano? Eu gosto, porque eu já li o livro. Eu também li o livro. Bom, né? Não, eu sou suspeito de falar que eu sou espírita, né? Não é Você também já viu? O livro eu já li. O livro. Bom, o livro é bom pra caramba mesmo. Laricel, deixa eu te falar uma coisa. Agora mudou a presidência do PDT em Osasco? Na verdade, está uma discussão, acho que oficialmente ainda não. Oficialmente no papel, eu acredito que está em processo, mas já foram assinados e o doutor Rafael, né? Na verdade, está como... Não sei se oficialmente, porque já teve assinatura. Foi ontem, né? Então, já foi então. Então ele é o novo presidente. Presidente do PDT, o PDT teve um grande crescimento na cidade, né? Sim, o PDT, o Agir. Vocês tiveram um bom trabalho, né? O PDT teve mais de 26 mil votos na última eleição. Bastante. Só não elegeu um segundo vereador porque o meu primeiro suplente, ele não alcançou os 20%. Assim, eu não entendo, 10% de corte, linha, não sei do que, é assim, 21 mais votados, pronto. Deveria ser dessa forma. A regra é simples. Eu não sei que o Brasil tem uma constituição parlamentarista, num regime presidencialista, né?
Eu nem sei se tem Mas eu vou presidente. explicar para você por que é assim. Eu não sei nem se tem presidente desse país, né? Porque isso aqui virou uma casa de fuado, caramba, né? Eu vou explicar para você, para todos entendam. As eleições legislativas não pode ser assim, os primeiros, pela sequência de quantos votos tem. Porque tem a questão estrutural, Porque né? tem as pessoas humildes também, que não têm condições financeiras de fazer a campanha, que quer participar. Exatamente. Você Continua entendeu? não tendo. Aí não tem a mesma quantidade de votos dos outros, porque os outros têm muito dinheiro para gastar, blá, 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 blá. Porque Como entra é o a caso dele aqui. O meu maior problema, porque aí eu vou responder, por que eu trabalho muito? Porque a minha estrutura, né, é diferente de alguns, né? Eu acredito que através do trabalho, o meu custo voto será muito mais baixo que os outros. Vou fazer uma campanha aqui para fazer umas doações de sapatos para ele aqui, porque ele gasta um por semana. Não, é bastante. Porque Então, entendeu? mas- Deixa eu explicar aqui. Ah. Então tem que ser dessa forma realmente, tanto para vereador como para deputados, né? Estaduais, para É federais. para ser uma questão mais... É uma questão de que aqueles poder pequenos também aquisitivo, possam para ser que todos eleitos. possam disputar, né? Não de Exatamente. forma igualitária, porque aquele que tem uma estrutura melhor, ele acaba tendo Mas se você for fazer a lógica, qual que é a lógica? Nenhuma. É. Vamos ajudar o cara que não tem grana, quer ser candidato, tal. Mas aí eu chego o outro lá, mano, né, com uma merrecona maior, né, com Uma estrutura um melhor. cascalhinho maior, o cara vai, filho. Não, mas temos aqui na Câmara mesmo pessoas humildes que já foram eleitos. Por exemplo, o Gastão lá atrás, Mas ele não isso- seria eleito. Mas foi em Meu amigo 1990 com falecido. olho. É que nem não. assim, a gente acaba tendo o número de Tem vereadores. pessoas humildes na Câmara de Osasco lá. Agora que isso. não teve Tem. muita estrutura, mas tem trabalho. É o Então, caso seu. na verdade eu tenho bastante. Por que demorou um pouco? Porque eu Tô tenho falando, muito tem, né? trabalho. Tem. Aí Você- tem outros vereadores, tem o você- Gabriel você. Saúde, da É o Saúde, caso do seu Gabriel na Saúde. outra legislatura. O Gabriel é trabalhador, cara. Na Ele primeira trabalhador, ele- legislatura passada, você ficou como suplente. É. Se fosse do jeito que ele está falando, nem suplente você seria. Exatamente. É Entendeu? porque assim, essa é uma razão que eu não entendo. Cara, é o seguinte, eu posso ter errado. E se eu tiver errado, eu vou ser corrigido. Não tem problema nenhum em dizer, estou errado. Mas eu não sei, eu falei, essa é a lógica. Porque nós temos uma Constituição parlamentarista. Então por que nós não temos voto distrital? Que seria o certo e o correto. Aí sim, aí eu concordo Certo, com Marcos? você. Boa. Seria? Plenamente. Quem Distrital, sim. quem fosse o melhor no voto distrital ia para a Aí Câmara sim. dos Comuns. Já que quer copiar as coisas lá de fora, copie direito. Igual o cara falando assim, a eleição americana. A eleição americana, para mim, não é democrática. Que quem vota não é o povo, é os delegados do partido. Entendeu? Quem tiver mais delegado ganha a eleição. É isso aí. Agora, se... Mas acho que o Trump vai mudar lá, viu? Eu acho que nós temos que ter eleição Vai ser mais distrital. assim, Não seria melhor, né? Na verdade a gente tem Dentro de uma lógica. tem uma discussão em relação a essa questão, né? Eu vejo que o que tem que ser feito hoje em relação a isso é que a gente avance nesse estudo como você pautou. Os Estados Unidos não é uma democracia, Não é uma porque democracia. é os delegados que vote. Mas assim, eu acredito que a nossa questão eleitoral, ela vem avançando, né, e foi como o Nilson falou. Se fosse exatamente com os 21 mais votados, né, a competição teria que ser de forma igualitária para todos, né, que se disputasse de forma igualitária. E hoje não é, devido à estrutura, que também não é culpa da pessoa. Não, às vezes claro ela que tem uma não. estrutura melhor. É do sistema. É É do o sistema. sistema. Eu acho que Sistema. tem que avançar, né, para que a gente tenha uma disputa mais igualitária em toda a cidade. Você foi eleito com quase 5 mil. Exatamente. Mas tem vereador lá que foi eleito com 2 mil e pouco. Também tem. Acho que 3 mil, né? 3 mil e pouco, né? 2 mil e pouco não. É que essa eu não eleição. acompanhei Mas muito. na não. outra legislatura. Na outra teve sim. Na outra teve com 1.000 e pouco. 1.000 e pouco. Essa não, essa foi acima de 3 mil votos. Então, essa pessoa de 1.000 e pouco, se fosse do jeito que você está falando, Não teria nem. os 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, 3.000 e pouco, não ia. Que nem eu na legislatura passada tinha 3 vereadores com menos votos que eu, que foi eleito. Então eu te pergunto, se eu tiver no PDT, eu saio candidato, eu tenho 2 milhões de votos. Você tem os Milhões? deputado. Você vai lá, como o Enéas, lembra? O Enéas, ele tinha 10 milhões lá, eu levava. Teve aquela. Teve o A sede comediante também lá. Não, eu vou te falar de uma deputada estadual, acho que a Márcia deve lembrar dela, aí na época a gente estava com o Dr. Celso, acho que você estava no jornal Eliane Laje, né, no Grande Osasco, né? Grande Osasco. Grande. É o Grande Osasco. Grande Eliane Laje, nossa amiga. Marcinha, eu imagino que tivemos um privilégio. Perdemos. A Célia Artache, ela foi eleita com 1.500 votos. Ela estava no Prona.
Lembra? Ele, Aí tinha, o Enéas puxou, né? Ele teve quase 2 milhões, 3 milhões de votos, aí a Vanica lá teve pai e ela foi eleita com 150 votos. Eu lembro que nós estávamos na LESP, o Campos Machado falou, deputada, a senhora teve 150 votos. Eu falei, mas eu sou deputada. O peso do meu voto e o seu é o mesmo, governador. Exatamente. Lá, que nem essa questão de voto é muito importante, mas o que hoje não é mais assim, né? Não. Mudou, né? Mudou um pouquinho. Mas ainda puxa, né? Ah, é? Ainda puxa. Por isso que eu estou te perguntando. Porque agora mudou justamente por causa dessa questão dos 20%. Por exemplo, assim, se o nosso partido, o PDT, por exemplo, que teve 26 mil votos, ele fez número de votos suficiente para eleger 2 vereadores. Qual é o coeficiente? 18 mil? Era 18 mil, mas para a segunda rodada ele acaba baixando, entendeu? Não seria então, 36 mil, isso né? Que eu não entendo, tem uma matemática que eu não sei exatamente exato. Só que, por exemplo, o primeiro vereador, quando fez os 18 mil, o mais votado do... No caso foi você. Quando fez 18 mil, o mais votado do partido, naquele primeiro momento, foi eu. Então eu já tinha alcançado os 20%. Certo. Já tinha alcançado os 20%, né? Então, assim, eu tinha mais que 3.600 votos. Então, aí para o segundo, o partido fez com 26 mil votos. O segundo colocado, ele tinha que alcançar os 20%. E ele não alcançou os 20% por causa de 300 votos. É o Diego Rainho. Ele teve 3.300 votos. Ele só não entrou porque faltou 300 votos. Não é o filho do Didi, né? Então ele é o primeiro suplente, mas teve um vereador que tem menos votos que ele que foi eleito. Porque. Estamos do doido, cara? Negócio de doido isso aí. Foi? É uma coisa de doido, cara. Porque o partido. Mas vai ser o ano que vem, né? Deputados. Então, assim, se a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar discutindo. Não, mas só você não. Vai ter uma mudança para o cada vez mais discute essa questão, né? Nós vamos ter novidade. Mas foi isso. A eleição do ano que vem. O Brasil deveria ser parlamentarismo. Você viu lá, tem partido que, por exemplo, acho que eu não vou me ter aqui com exatidão, que teve vereador que teve 3 vereadores. Mas por quê? Porque o vereador teve mais que 20%. Mas o número de votos total foi quase igual. Entendeu? Não. Por exemplo, lá, que é o Podemos ou não lembro se é o PRD, não lembro. Mas assim, o número de... Que nem o Podemos foi o mais votado. Só que não conseguiu eleger 4. Dava para fazer 4. Só que o quarto lado do partido não fez os 20%. Que foi o Rodolfo Cara. Entendeu não? Aí o outro partido com 20% elegeu os 3 com menos votos ainda do que o partido total. Assumiu o Rodolfo e o Giga, né? Hein? E o Giga. 60 dias? Não, 31 dias. Por causa da Lúcia da Saúde. Lúcia da Saúde, tá. Aí o Giga, ele também 31 dias do Batista. Batista da Cândida. Batista da comunidade. Gente boa, gente finíssima. Ele é um doce pessoas da Marcinha. Marcinha, quer fazer outra pergunta? Estou à vontade aqui. Pode perguntar, Marcinha. Use e abuse. E no gabinete, no seu gabinete, quais são as principais demandas que chegam? Na verdade, assim, hoje a principal demanda que a gente tem no gabinete, vou falar num contexto geral de todos do grupo, né? A gente tem muita questão da zeladoria mesmo do bairro, né? Que a gente vai falar de poda de árvore. A equipe do meio ambiente faz um excelente trabalho. E eu tenho que agradecer aqui os diretores, em nome do secretário Cláudio da locadora, né? Que é o Arnaldo, que é o Marcelo Chocolate, que é o Gabriel. Só que a gente tem um problema muito sério com a Enel. Então, é um problema. Quando tem uma árvore que está na fiação, a Enel tem que vir desligar. E ela não tem essa função como prioridade. A primeira prioridade dela é ligar, vai lá arrecadar. Desligar, ela vai quando dá. Então, a gente tem... aí demora anos. O segundo problema que a gente tem também, então tem muita demanda do meio ambiente. O segundo problema que a gente tem também, e hoje está muito grave, eu não sei se é por causa da privatização da Sabesp, mas a gente estava com um problema muito sério em relação à Sabesp na nossa cidade. Vim da minha casa para cá, eu devo ter passado por umas 4 ou 5 vazamentos. E eu nem culpo também. Muita água mesmo. Eu nem culpo os profissionais que nos atendem aqui, que não são excelentes profissionais, mas a estrutura da empresa. Não sei se é exatamente pela reestruturação da privatização, muitos são a favor e outros são contra. Tem privatizações que dão muito certo,
quando tem fiscalização e tal. Então hoje a gente tem um problema, uma demanda muito grande. Por exemplo, você faz um asfalto novo agora, que a gente está fazendo uma campanha, no outro dia a Sabesp vem rasgando, porque tem que fazer uma manutenção. E a terceirizada faz uma porcaria. E a qualidade do material é totalmente diferente. E aí a população acaba culpando o vereador e a prefeitura, Sabesp, assim, né? eles tiram um asfalto bom, mais ou menos aqui 30 centímetros, mais ou menos. E colocam outro lá que... E eles colocam uma capinha. 3, 4 dias depois já começa a afundar. Um absurdo, é um problema muito sério. Eu reclamei isso na prefeitura. A prefeitura não pode fazer nada, porque é a Sabesp. Né? Outro problema que a gente tem, assim, a demanda da saúde é gigantesca, né? Mas a gente tem que seguir a lei em relação a isso, né? A função é fiscalizar os pedidos, mas a saúde é um problema, né? A gente também tem atendimento relacionado à segurança pública, mas a gente também avançou bastante. Então, assim, tem diversas demandas, né? Relacionado ao IPTU, à isenção, tem várias questões que a gente atende num contexto geral. Hoje o que se fala muito, né, de qual o desafio que a gente vai ter em relação às crianças, né, e as pessoas do espectro autista na nossa cidade, autista, né. Também existe um projeto junto ao prefeito de um centro especializado para atender as crianças e essas famílias. Assim, todos os desafios possíveis, né? A gente também, em relação ao trabalho, né, tem um desafio na Secretaria de Trabalho, mas o que mais pede mesmo é a questão da zeladoria, que envolve obras, meio ambiente, né? Limpeza. Mas a população tem que nos ajudar também. Tá certo. Né? Eu acho que você vê em qualquer lugar, que nem eu, recentemente nos bairros que eu atuo, a gente faz a limpeza, a gente faz a obra, mas a população não nos ajuda. Tá então, certo. Assim, a gente tem que avançar muito nisso. Certo. É fundamental. Eu quero agradecer a sua presença aqui novamente. Muito obrigado pela sua participação. Cada vez melhor aqui nos microfones. Você é um cara muito esperto mesmo. Você estuda. É um avião lá na Câmara, né? Pelo que eu percebo que a gente observando lá os vereadores, você está entre os primeiros ali que realmente faz o papel de um grande vereador, tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Marcinha, obrigado pela participação. Sou eu que agradeço. Bando. E nós vamos encerrando por aqui. Semana que vem estaremos de volta com Fala a Verdade. Abraço a todos.